do episódio. Então, nós vamos meditar um pouquinho aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la. Deus abençoe os internautas que estão conosco, conectados aí, Deus abençoe. Glória a Deus. Quem encontrou 1 Samuel capítulo 1, diga amém. Então vamos ler o versículo 1 também, irmãos. Diz assim: um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim fazia ela, aliás. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Irmãos, existem na Bíblia muitos costumes que às vezes a gente desconhece. Antes de entrar aqui nesse texto, eu quero dar um exemplo aqui. Quem conhece a história dos faraós? Quem conhece um pouco da história dos faraós? O faraó era o rei do Egito. Então, muitas das vezes a gente acha que o egípcio ele era de todo mal, e não. Tipo, havia muitas coisas no Egito que eram boas. Por exemplo, uma coisa que o Egito não praticava era o adultério. A gente tem ideia que o egípcio era um povo envolvido com adultério e tal. Não, o adultério lá no Egito era uma coisa assim bem rejeitada, né? E o egípcio, ele tinha a crença na ressurreição. Aliás, na ressurreição não, ele tinha a crença na vida depois da morte. Então os egípcios, eles acreditavam que havia vida depois da morte. Só para os irmãos terem uma ideia, quando um faraó morria, todos os servos do faraó eram sacrificados. Então, morria um faraó, o faraó tinha lá os seus servos, e esses servos eram sacrificados, animais de estimação eram sacrificados, bens materiais eram levados junto para a sepultura. Então, por exemplo, já foi descoberto tumbas de faraó com mais de 300 pessoas enterradas junto, que eram os servos do sacerdote. Por quê? Porque eles acreditavam que depois da morte a vida continuava. Então, quando o faraó morria, era sacrificado os servos, sepultados, para que fossem servir faraó na eternidade. Por isso também é muito comum eles encontrar corpos dos servos, encontrar muito ouro, muito bem material. Por quê? Porque eles acreditavam que tudo aquilo ali iria ser útil na vida depois da morte. Então, é uma cultura, uma crença bem interessante. E quando a gente lê, por exemplo, aqui a história de Eucana, Ana e Penina, hoje o pessoal ia usar uma linguagem bem atual, eles iam chamar isso aqui de trissal.
Quem sabe o que é um trissal? Pois é. Para a nossa sociedade hoje aqui, esse relacionamento seria chamado de trissal, né? Que é um relacionamento de um homem com duas mulheres, ou às vezes dois homens e uma mulher, como na sociedade de hoje é praticada. Só que nós vamos entender, irmãos, que isso aqui de Eucana, Ana e Penina não era assim, digamos, uma vergonha, um oba-oba, como algumas pessoas pensam. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Eucana se apaixonou por Ana e casou com Ana. Só que Ana, ela tinha um problema, ela não tinha condições de ter filhos, era uma mulher estéril, não gerava. E entre os judeus, uma família não ter filhos é tido como uma maldição terrível, né? Então era muito comum entre os judeus, quando não havia filhos, que alguém não gerava, era colocado no relacionamento uma outra mulher. Quem lembra do patriarca Abraão? Colocaram Agar para gerou Ismael, né? E assim, sucessivamente, muitos casais entre os judeus, era cultura. Não é uma coisa que Deus aprovava, mas é uma coisa que Deus suportava. Mesmo contra a vontade de Deus, Deus suportava, né? Então, Eucana casado com Ana, Ana era a mulher amada, só que Ana não gerava. Eucana, não sei se partiu dele a iniciativa, provável que sim, quis uma segunda esposa, para que essa segunda esposa gerasse filhos. E a gente está falando, irmão, de casamento em uma época que os casamentos eram geralmente arrumados pelo pai. Então não era que nem hoje, que você vai lá na internet, você vai lá numa festa, vem aqui na igreja, gosta de uma pessoa, conversa com a pessoa e vê se, né, há um interesse mútuo e acaba iniciando um relacionamento e acaba em casamento. Não é assim. Nessa época aqui, quem arrumava os casamentos geralmente eram os pais. Então o que aconteceu? Eucana era casado, não tinha filhos, quis uma segunda esposa para gerar. E provável que ele deve ter falado com o pai da Penina, pedido ela em casamento, para que fosse uma segunda esposa, para gerar filhos. O pai deve ter negociado a Penina, ele deve ter pago o dote pela vida da Penina e levou para casa. Só que a Penina, irmãos, a maioria dos pregadores falam mal da Penina. Ah, a Penina tinha demônio, Penina era usada pelo Satanás, Penina, ela fazia isso para Ana e tal. Mas, irmão, se coloca no lugar da Penina. Porque a gente nunca deve julgar o outro sem calçar o sapato que a pessoa tem. Julgar é muito fácil. Ah, a Penina era endemoniada porque ela irritava a Ana. Mas ela tinha os motivos dela, não que justifique. Mas ela tinha os motivos dela. Imagine vocês, a Penina entrou no relacionamento, mais ou menos assim, irmão, para ser uma barriga de aluguel. Ela não era uma mulher amada. O pai arrumou o casamento com Eucana, ele levou ela para casa. O objetivo era o quê? Gerar filhos. E era o que ela fazia. Eucana tinha relacionamento, ela gerava filhos, mas a mulher amada quem era? Ana. Então, a Penina, irmãos, ela funcionava mais ou menos assim, como um objeto. Tipo, eu quero um filho, Ana não pode, eu vou gerar aqui com a Penina. Vejam vocês aqui que quando eles iam para as festas, o prato de Penina era uma porção, mas o prato da Ana era uma porção dobrada. As melhores coisas o Eucana dava para a Ana. Irmãos, agora pensa o ciúme que a Penina deveria ter, tá? Ela recebe ali uma porçãozinha minguada para ela e para os filhos, e a Ana recebe uma porção grande, generosa. É uma atitude errada do Eucana ou não é? Então se coloca no lugar dessa mulher, irmãos, da Penina. Aí é lógico, irmãos, ela como mulher, ela começa a irritar Ana. Por quê? Porque ela sente ciúme, ela sente o desprezo, ela se sente rejeitada, ela sente-se assim uma pessoa que não tem importância no relacionamento. Então, Penina, na verdade, é uma mulher complexada, rejeitada, é uma mulher que ela não é feliz, ela não está no relacionamento com um homem que a ama. Então, essa mulher, irmãos, ela tinha uma série de problemas na vida dela.
Então, quando a gente ouve alguém pregar e criticar Penina de forma tão dura como a maioria dos pregadores criticam Penina, é porque as pessoas não estão no lugar dela, não conseguem imaginar o sofrimento que a Penina tinha. Então, era uma vida complicada a vida da Penina. Quando um homem tinha 2 esposas, irmão, se você abrir a tua Bíblia em Êxodo 21:10, o homem ele tinha a obrigação de 3 situações com a segunda esposa. Ele não podia deixar faltar comida, está na Bíblia, Êxodo 21:10. Então, se o cara podia ter mais de uma esposa, ele podia. Nesse caso aqui, a lei não condenava. Então, como Eucana tinha condição de sustentar uma segunda esposa para gerar filhos, ele teve. Só que, segundo Êxodo 21:10, ele tinha 3 obrigações com a segunda esposa. Não podia deixar faltar comida, não podia deixar faltar roupa e não podia deixar de cumprir as obrigações de marido, que é a intimidade com o casal. Então, se o homem sustentasse, vestisse e cumprisse as obrigações na intimidade da segunda esposa, pronto, pela lei, tudo certo. Só que, irmão, ninguém vive só de comida, roupa e sexo. Concorda comigo, irmão? Alguém vive só de, pastor, se eu tiver o que comer, se eu tiver o que beber e tiver um relacionamento, está louco de bom. Não, irmão, o amor é muito mais forte do que a comida, do que a roupa e do que o sexo. Então, Penina tinha comida, Penina tinha roupa e Penina tinha um homem na cama. Mas essa mesma Penina que tinha essas coisas, ela não tinha um lugar no coração daquele homem, que talvez ela amasse. Mas ela não tinha esse lugar. Por quê? Porque o lugar do coração de Eucana era de Ana. Então era uma casa atribulada, meus irmãos. Certamente, se você fosse fazer uma visita para eles, você não ia se sentir bem na casa deles. Você ia se sentir incomodado lá e ia sair de lá falando mal. Rapaz, eu fui lá tomar um café ontem com a Eucana, que família tribulada. Era uma família tribulada, né? Mas é assim, meus irmãos, infelizmente a cultura muitas das vezes prevalece e o prejuízo às vezes para a família é um prejuízo grande e isso acaba gerando tanta confusão no lar. Veja que havia briga constante, Ana chorava, Penina nervosa. Como é que você acha que os filhos se sentiam dentro daquele relacionamento? Eu gostaria de saber, irmãos, o que aconteceu no futuro com os filhos de Penina. Será que esses filhos não ficaram traumatizados pelo casamento da mãe? Será que as filhas de Penina pensaram em casar ou quando falavam em casamento elas ficavam arrepiadas e diziam, estou fora, casamento não quero, minha mãe sofreu bastante. Todo casal, irmão, que tem um relacionamento ruim, gera nos filhos o quê? Um complexo do casamento. Todo casal que tem um relacionamento mau, um relacionamento ruim, gera nos filhos aquela crença de que amor não existe. Tem muitos por aí que não acreditam no amor. Amor não existe. O que existe é paixão carnal, desejo, sentimentos assim de saciar a carne. Mas, irmãos, o amor existe. Realmente o amor existe. Existe o amor entre pessoas, irmãos, amor entre família, e existe amor entre um homem e uma mulher que está acima de toda e qualquer situação. Só que às vezes o que a gente vê ao nosso redor faz a gente desacreditar no casamento. Você vê que as pessoas não acreditam mais no casamento, que as pessoas dizem assim, não casa, mora junto um tempo para ver se dá certo. Já ouviu essa conversa? Ninguém mais acredita no casamento. Não casa, se amiga, vive um tempo, se der certo, vocês oficializam, né? Tem pessoas que já entram num casamento dizendo assim, se não der certo, eu saio fora. Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais no casamento, não acreditam mais no amor, não acreditam mais na família.
Nós estamos vendo outros tipos de famílias sendo levantadas. Família tradicional, que a gente chama hoje, é uma família composta por um homem, uma mulher e filhos. Aí tem as famílias que não são tradicionais, que são compostas, às vezes, por 2 homens, 2 mulheres, pessoas do mesmo sexo. E tudo é família na nossa sociedade hoje. Então, meus irmãos, a gente vê que os costumes, as tradições, a cultura da sociedade tenta anular a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz assim, queridos: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Quando Deus criou Adão e criou Eva. Era Adão e Eva, um homem e uma mulher. Aí apareceu lá no comecinho da criação um homem chamado Lameque. O primeiro bígamo da história bíblica se chama Lameque. O cara arrumou uma mulher e falou: sabe de uma coisa, vou arrumar mais uma. E aí Lameque tinha 2 mulheres. E ali Lameque abriu o caminho. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, o Salomão teve 1000 mulheres. Você acha que essas 1000 esposas, 300 esposas, 700 concubinas, você acha que essas 1000 mulheres eram felizes? Ah, pastor, mas tinha casa boa, tinha comida boa, tinha roupa boa, tinha perfume bom, tinha carro, tinha empregada. Mas é só isso que você busca num relacionamento? Comida, roupa, empregada, cartão de crédito, talão de cheque, carro bom para andar? É só isso? Será que isso aí gera felicidade suficiente num casamento? Ou será, irmãos, que existem coisas que estão acima de uma casa boa, de uma comida boa, de uma empregada, de uma vida econômica, digamos, financeira equilibrada? Será que existem coisas melhores do que isso? É óbvio que sim. Só que as pessoas ignoram. E aí entram nos relacionamentos, às vezes, para sofrer. Como diz o provérbio popular: comem o pão que o diabo amassou. Penina, talvez ela não teve condição de dizer não, porque o casamento era arrumado pelo pai. Talvez Penina foi contra a sua vontade. Meus irmãos, quando uma pessoa é forçada a uma situação, é uma coisa. Agora, quando você tem poder de decidir a tua vida, decida pelo melhor. Decida para ser feliz, para ser abençoada, para ter uma vida tranquila, feliz. Você não está sendo obrigado ou obrigada a nada. O poder de decisão é dos irmãos. O poder de decisão é nosso. É diferente de muitos que foram obrigados a aceitar a decisão de pai. Nós temos, por exemplo, em João capítulo 8, a passagem da mulher adúltera. Eu não sou advogado de ninguém, irmãos, jamais. Mas aquela mulher adulterou. Jesus perdoou ela, quem lembra? E se você fazer uma análise da vida dessa mulher, será que o casamento dela, não justificando, erro é erro e nada justifica, quem compreende? Mas vamos voltar lá atrás, irmão. Casamento arrumado pelo pai, né? O cara chegou lá: ó, eu quero a tua filha, eu dou tantas vacas, dou tantas ovelhas, dou tanto em dinheiro. Você libera para eu casar com a filha? Está liberado. Passa para cá as vacas, as ovelhas, o dinheiro, pode levar. Talvez essa mulher entrou num casamento com um homem que ela nem gostava. Um homem bruto. Um homem que eu paguei, você é minha. Quem sabe que naquela cultura a mulher era uma propriedade. Mulher era uma propriedade. Incrível, meus irmãos. Irmãos, naquela sociedade, naquela cultura, a mulher nem falar em público podia. Você chega em alguns lugares do Oriente Médio, hoje a mulher ainda tem o rosto coberto. É Burga que fala, né? Tu imagine uma mulher que nem o rosto pode mostrar. Meu Deus do céu, que sociedade, que cultura terrível. Irmãos, que sofrimento para ser mulher. Que difícil a vida da mulher daquela época. Então hoje, irmãos, você vai na Arábia Saudita, mulher não pode nem ter uma habilitação e dirigir carro. Tu imagina se você morasse na Arábia, se você quisesse comprar um carro, não podia, quisesse tirar uma habilitação, só o fato de você ser mulher, não podia. Quanto mais burra a mulher, melhor.
Nem estudo a mulher podia ter. Não vamos falar do Brasil. Há poucos anos atrás, a mulher no Brasil, ela não podia nem votar. Isso foi um direito adquirido com o passar do tempo. Quanta coisa mudou, irmãos, no Brasil em relação à mulher. Hoje a mulher, ela está praticamente em igualdade com o homem. Você chega lá no hospital, existem mulheres médicas. Você chega num fórum, existem mulheres advogadas e juízas. Você vai numa empresa de ônibus, existem mulheres motoristas, cobradoras. Você vai em qualquer lugar, em qualquer empresa, o mercado de trabalho se abriu de uma forma tremenda para as mulheres. Hoje existem mulheres com salários excelentes que ganham até mais do que homens. Por quê? O costume é outro, a sociedade é outra. Mas há anos atrás a mulher não passava de um objeto e era muito discriminada. Muito discriminada. Jesus ele quebrou muitos tabus. Quem lembra que quando Jesus estava falando com a samaritana, todo mundo ficou admirado? Por quê? Porque não era normal um homem falar com uma mulher estranha. E eles viram Jesus falando com a samaritana, ficaram, olha, ele está falando com a mulher e tal. Jesus quebrando tabus. Irmão, Jesus trouxe uma mudança tremenda. Quem sabe que Jesus tinha mulheres que o serviam? Se você abrir Lucas capítulo 8, Jesus tinha um grupo de mulheres que serviam Jesus. Irmãos, as primeiras pessoas a chegar no túmulo de Jesus naquele domingo de manhã foram as mulheres. As primeiras pessoas que saíram do cemitério dizendo ele ressuscitou foram as mulheres. A igreja primitiva, ela teve mulheres no ministério, chamada diaconisas, mulheres que faziam a obra do Senhor. Nós vemos casais, irmão, como Priscila e Áquila, que eram casais envolvidos na obra do Senhor. Nós vemos o evangelista Filipe, que tinha 4 filhas, e as 4 filhas eram donzelas e profetizavam. Em Romanos capítulo 16, versículo 1 a seguir, Paulo escreve, agradecendo aos cooperadores da obra, e nesse mesmo Romanos 16, Paulo agradece a muitas mulheres que faziam parte do ministério. Então a gente vê, irmãos, que as portas para as mulheres se abriram. Mas nem sempre a mulher teve liberdade. Até hoje, por exemplo, você vai na igreja aí, o tabernáculo, mulher não prega. Porque o pessoal do tabernáculo são bons para lavar o pé da turma, né? Você chega lá com o pé, lava o teu pé, mas não deixa as irmãs pregar. Quer dizer, lavar o pé pode, agora pregar não pode. Não, tu imagina no cemitério, Jesus ressuscitou, Maria estava lá com um grupo de mulheres. Maria, chama Pedro, que eu quero que diga que eu ressuscitei, mas vocês não podem falar que eu estou vivo. Chama algum homem lá para fazer isso. Rapaz, é a mulher que está lá, vai vocês mesmas. E as mulheres saíram do cemitério com a mensagem, ele ressuscitou, ele está vivo. A sepultura está vazia. Nós vimos ele ressuscitado, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui nessa noite, irmãs que estão conosco aqui nesta noite, Deus tem um propósito com a tua vida. Você pode se tornar uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode se tornar uma mulher portadora de uma mensagem poderosa que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver desejo de fazer a obra de Deus, há um lugar para você dentro do ministério, com certeza Deus tem algo para colocar na sua mão. A obra do Senhor pode acontecer na tua vida também, basta que você queira. Então a gente vê que Jesus, ele dá uma oportunidade para o homem, para a mulher, é coisa tremenda, meus irmãos, né? Mas Penina, coitada da Penina, ela sofreu, Ana também sofreu. Imagine, Ana sofria, né? Agora tu imagina, irmão, um homem com 2 mulheres, dividindo uma casa, dorme uma noite com uma noite com outra, é confusão, quem compreende? Tribulação, meus irmãos. Ana sofria, Penina também sofria, né? O sofrimento, o que aconteceu, podiam ser amigas, podiam ser irmãs, se tornaram rivais, se tornaram inimigas. Eu acredito que ambas estão no céu.
Eu acredito que ambas estão no céu e que nós, indo ao céu, nós vamos encontrar Ana e vamos encontrar Penina, né? A recompensa da salvação veio, mas a vida delas aqui nessa terra não foi fácil, foi difícil. Por que foi difícil? Escolhas mal feitas. Uma escolha mal feita gera dores, feridas, às vezes, que custam a cicatrizar, e quando saram, fica a cicatriz para o resto da vida. Então nós temos que pensar bem nas decisões que nós tomamos. Ah, pastor, amanhã ou depois a gente esquece. Pode até esquecer, mas ficará uma cicatriz. E quando você olhar aquela cicatriz, você vai lembrar do sofrimento. Quanto sofrimento que a gente quer esquecer e não consegue. Quantas experiências amargas que a gente teve e a gente gostaria de esquecer e a gente não consegue. E às vezes, quando lembra, produz tristeza ainda em nossos corações. Então, irmãos, qual é o conselho de Deus aqui para nós nessa noite? Vamos escolher o melhor caminho. O caminho que vem a trazer esperança, o caminho que vem a trazer alegria. Essa vida aqui, irmãos, ela pode ser uma vida melhor, sim. Você não tem como destino o sofrimento. Ah, pastor, acho que a minha... Tem gente que acredita em sina. A minha sina é sofrer, o meu destino é o sofrimento. Não, meus irmãos. Deus quer te dar uma vida abençoada. Jesus disse: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus chama quem sofre para vir até Ele. E Ele diz: eu vou aliviar a tua vida. Eu vou tirar esse fardo pesado, esse jugo pesado que está sobre os teus ombros, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde após mim e achareis descanso para as vossas almas, disse Jesus. Irmão, Deus quer fazer a tua alma descansar, né? Hoje, irmão, uma das grandes causas da depressão, uma das grandes causas do AVC, do derrame, o que é isso, irmão? É o sofrimento, é a pessoa nervosa, é a pessoa que às vezes não é feliz, é a pessoa que tem um sofrimento que vai destruindo a vida dela. Irmão, tem sofrimento que é pior que um câncer. O câncer corrói a carne, tem sofrimento que corrói a alma, que traz doenças psicomáticas, aquelas doenças no espírito. Vivemos numa população, numa hiperpopulação. Você olha da esquerda, tem vizinho, olha para a direita, tem vizinho, na frente tem vizinho, atrás tem vizinho. E embora rodeado de pessoas, vivemos uma solidão, irmãos. Vivemos fechados, não temos liberdade para nada muitas das vezes. Por quê? Porque o sofrimento nos impõe limites, o sofrimento nos impõe dores que dói a alma, e a gente não é feliz porque a alma dói. Mas o Senhor quer restaurar a tua vida aqui nessa noite. Deus restaurou o sofrimento de Ana. Só que a atitude de Ana, qual foi? Foi uma atitude inteligente. Ela disse alguma coisa: chega de chorar, chega de sofrer, eu vou orar. Ana escolheu o caminho da oração, irmãos. E naquele dia que ela veio no culto, ela sempre chorava, mas naquele dia ela decidiu orar. E ela orou com intensidade, foi até mal interpretada. Eli achou que ela estava embriagada, chamou ela de bêbada. E ela disse: a tua serva não tem bebido vinho, a tua serva não tem bebido nenhum tipo de bebida forte, mas aqui nesse lugar eu tenho falado da amargura da minha alma, tenho falado do meu sofrimento. Eli se sentiu envergonhado, porque as pessoas nos julgam. Como é fácil julgar. Eu estava falando com uma pessoa ontem, a pessoa disse: minha mulher está assim, 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 os irmãos dizem que é demônio. Eu falei: bom, quem diz que é demônio, manda expulsar então, irmão. Se é demônio, expulsa. A pessoa está com uma crise de ansiedade. Ah, pastor, é demônio. Então, se é demônio, por que não expulsa?
que eu não entendo, irmão, esse negócio de demônio e macumba. Eu chego na casa de uma pessoa, ó, tem macumba aqui e tal, e aí ora e a pessoa continua com o mesmo problema. Então a macumba não saiu? É demônio, a ansiedade é demônio, então expulsa o demônio. Mas orou, a pessoa continua ansiosa. Orou, a pessoa continua com problema na casa. Então a macumba não saiu? O demônio não saiu? Irmãos, ansiedade, na maioria das vezes, é um esgotamento muito grande pelo qual a pessoa passa. Ansiedade também, se a pessoa se apegar com Deus e exercitar a fé, ela vai vencer a ansiedade pela fé, sim. E nem todo problema é macumba. Porque é tão fácil dizer que é macumba, não é verdade, meus irmãos? Uma senhora estava com um problema em casa, nós fomos visitá-la muitos anos atrás. Ela disse, olha, pastor, o meu fogão dá uns estalos. Irmão, qual é o fogão que não dá estalos? Você acende o forno do bicho, começa a dilatar a lata, pá, né? Pastor, o meu fogão dá estalos. O pastor disse, é macumba, irmã. Tem que jogar o fogão fora. Sério. Um fogão que estala é macumba. Pelo amor de Deus, gente. O irmão veio pedir para mim orar pelo carro dele, que tinha ruídos estranhos no carro. Ruído estranho no carro, irmão, com certeza é suspensão. É uma bieleta, é um terminal de direção, é um amortecedor, é alguma coisa que está ali, que está fazendo. Agora, as pessoas querem que o Senhor faça a manutenção da suspensão do automóvel deles orando. Qual é o caminho para um carro que está com barulho encostado numa oficina? É macumba que está instalando no carro. Irmão, tem pessoa que dá muita glória para Satanás, irmãos. Tem pessoa que faz o diabo muito grande na vida deles, irmãos. Querido, o diabo, ele tem, né, o seu campo de ação, mas muito maior é Deus que está na nossa vida, irmãos. Quem compreende que maior é Deus, diga glória a Deus. Maior é Deus. Agora, tudo que acontece, pastor, é o diabo. É o diabo. Uma vez nós estávamos no ponto do ônibus, e aí a rua não era pavimentada, nós estávamos esperando o ônibus, aí o ônibus encostou, e quando encostou, o pneu pegou numa pedrinha, e a pedrinha deu aquela resvalada. Qual foi a palavra que o irmão disse? O diabo está furioso. Falei, pô, irmão, foi só uma pedra. Pneu pegou, a pedra. Que diabo? Eu, quinta-feira, caí um tombo. Estava trabalhando, escorreguei na calçada, caí. Foi o diabo, irmão? Não, foi o limo da calçada. Entende? É igual aquela irmã que foi cozinhar um ovo na colher. Pegou uma colher lá, botou água, colocou o ovo, acendeu o fogão a gás e ficou ali cozinhando o ovo na colher. Aí o fogo foi esquentando a colher, a água foi evaporando e a colher foi esquentando, ela queimou a mão, largou a colher e disse, o diabo. O diabo estava atrás, coçou a cabeça e disse, uai, esse diabo acho que era mineiro. Uai, eu nem sabia que dava para cozinhar ovo em colher. Rapaz, tem gente que coloca o diabo numa situação que dá até pena do bichinho. Né? Rapaz, o diabo paga a conta de tudo. Irmão, vamos entender o seguinte, irmão. Quem entende que o diabo não é onipresente? Se o capeta está lá no Boa Vista, ele não pode estar aqui, ó. Se o diabo está lá no Japão, ele não pode estar aqui. O diabo, ele só pode estar em um lugar de cada vez. Ele tem os seus demônios, mas também não é tanto capeta assim para agir em todo lugar. Está cheio de capeta aqui e tal. Irmão, quem sabe que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes? Irmão, Deus nos fez seres capazes de decidir, de pensar. Então, se eu não decidir corretamente, eu vou sofrer. Mas às vezes a culpa é minha pela má decisão que eu tomei. Mas é tão fácil culpar o diabo, né? Pastor, tudo é o diabo, tudo é o diabo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque se tudo é o diabo, eu não tenho culpa. E se eu não tenho culpa, então Deus tem que me levar para o céu, porque eu sou inocente.
Concorda, irmão? Tudo é o diabo. O cara fez um erro, é o diabo. A mulher fez um erro, é o diabo. É o diabo, é o diabo. Bom, se é o diabo, eu sou inocente. E não é, meus irmãos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Vamos escolher da melhor maneira, vamos viver da melhor maneira. Vamos, irmãos, tentar fazer o melhor nosso para nós e para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Vamos louvar a Deus com um pequeno corinho, irmãos? Quem quer cantar um pequeno corinho, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. A igreja que glorifica, o diabo não fica. Amém. O irmão teve uma revelação, ele viu 2 demônios. Um demônio estava de paletó e gravata, cabelo penteado. O outro demônio montava com a roupinha toda rasgada e o cabelo chamuscado. Aí o demônio que estava com a roupa toda rasgada, cabelinho chamuscado, falou para o demôniozinho que estava de terno, cabelinho penteado: de onde é que você vem? Falou: venho da igreja. Falou: da igreja? Rapaz, encontrei uma igreja boa. Estava no culto lá. Uma igreja que não ora, que não glorifica, que não sente a presença de Deus. Estava uma benção. Domingo que vem eu vou lá de novo. E aí o demônio que estava de paletózinho, gravata, bem penteado, falou para o capeta que estava todo rasgado, cabelo todo chamuscado: tu está vindo da onde? Ele falou: estou vindo da igreja também. Só que eu não estava numa igreja boa igual a tua. Rapaz, eu estava numa igreja lá que os crentes oravam, davam a glória a Deus, e tinha uma velhinha que olhava para trás e dizia: queima, Jesus. E eu vim de lá todo queimado, não vou mais. É isso aí, meu querido. Dá liberdade para o Espírito Santo de Deus aí. Vamos vencer o inimigo, Glória a Deus, amém? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando. Eu avistei a linda terra, e esta terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e esta terra é celestial. E esta terra é... Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando. Isso, canta. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando. Além da terra, e esta terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e esta terra é celestial. Ai, glória a Deus, se alegra meu irmão, tira essa tristeza do teu coração. Ai, glória a Deus, se alegra meu irmão, tira essa tristeza. Jesus falou pra mim, também fala pra você, e não dá glória a Jesus. Jesus falou pra mim, também fala pra você, e não dá glória a Jesus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem,
Deus abençoe. Vamos fazer a parte da oferta, amados. Você que trouxe a sua oferta, fiquemos de pé, todos de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Você que tem a sua oferta, pegue, nos ajude com a sua contribuição, irmãos. Terça-feira é dia de eu pagar o programa e nós ainda não temos o valor do programa. Então, se você puder ajudar com a sua oferta para nós pagar o programa na terça-feira, vai ser bom. Está faltando ainda, acho que a metade, mais ou menos, né? Está vindo aqui os irmãos com dízimo. Mais alguém vai apresentar o dízimo? Dizimistas que vão apresentar os seus dízimos, venham à frente, para nós estar orando pelos irmãos. Tem mais dízimo? Pode vir à frente. Não temos mais ninguém, somente o casal. Então segure a sua oferta na sua mão. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos por tão maravilhosa oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu oro pelos dizimistas que estão apresentando as suas contribuições aqui nesta noite. Oro por aqueles que estão dando as suas ofertas voluntárias também. E oro por aquele que talvez não tenha condição de ofertar nesse momento, mas que o Senhor venha abençoar e prosperar a vida destes irmãos em tudo o que fizerem, Pai. Deus, nos ajuda a permanecer na Tua presença, Pai. É o meu pedido, a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Senta um pouquinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe na salva, queridos, em nome do Senhor Jesus. Põe na salva. Glória a Deus. Nós vamos fazer a entrega em seguida da lembrancinha para as crianças. Nós temos poucas crianças, mas vamos entregar uma lembrancinha simples. Na verdade, toda ocasião assim a gente faz. Toda ocasião assim a gente faz uma lembrança. Natal, Páscoa, dia de pai, dia de mãe, sempre a gente dá uma lembrança. Dia do aniversário dos irmãos, toda a ceia nós damos uma lembrancinha. Essa lembrancinha que nós vamos dar foi uma irmã da Assembleia de Deus que deu. Eu estava pregando aqui domingo passado de manhã e falei alguma coisa do Natal, e ela estava acompanhando a live, e daí ela disse: pastor, eu senti de fazer uma lembrancinha para as crianças da igreja, posso fazer? Eu falei: pode, irmã, ela congrega na Assembleia de Deus, nós iríamos fazer, mas se ela sentiu de doar, então nós aceitamos a doação dela. Então ela fez um pacotinho ali e tal, vamos entregar para as crianças. Eu pedi para o Valnei comprar um pacote também de sonho, para pelo menos dar um bombom para cada irmão aí também nessa noite, para todo mundo sair pelo menos com um bombonzinho, né? Como diz aquele pessoal, o pessoal diz que está gordo, mas Jesus nasce, come panetone, Jesus morre, come bacalhau, e Jesus ressuscita, come chocolate. Então, sempre tem um motivo para a gente estar comendo, né? Então, hoje em dia tem muita coisa boa, então a gente come e acaba ficando, às vezes, um pouco acima do peso. Não todos, tem pessoas que têm um DNA bom. Eu tenho meu irmão, ele come, que é uma bitoneira para comer, e é magrelo, não engorda de jeito nenhum. O homem tritura as coisas, mas é seco, não engorda. E como dizia o Jô Soares, todo gordo é mentiroso. Porque o gordo diz assim: eu estou gordo, mas eu não como nada. Para estar gordo é porque a gente come, irmão. Senão não tem como engordar sem comer, quem compreende? Então, às vezes a gente fala: ah, pastor, não como. Não, se a gente está gordo é porque come. Eu como bem mesmo. Então, eu sou gordo porque eu como bem. Às vezes como fora de hora e é complicado, então, mas amém. Eu vou chamar as crianças aqui na frente. Você que está com a tua criança, que ela não consegue vir sozinha, traga ela aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. As crianças vêm para frente, nós queremos orar por vocês, queremos entregar a lembrancinha. Toda a criançada vem para frente. Glória a Deus. Venham, crianças, isso. Bem poucas crianças hoje. A maioria dos irmãos estão, essa hora, jantando, acho que estão com a família e tal. Mas eu não sou contra o Natal, eu sou uma pessoa que eu estava falando aqui de manhã, o errado do Natal é Papai Noel, pinheirinho, esses enfeites aí que tem uma conotação com
o mundo pagão, então isso é errado. Agora, o Natal em si, comemorar, lembrar uma data ainda fictícia para lembrar o nascimento de Jesus, não sou contra. A única coisa que eu acho muito errado é que no Natal as pessoas viram as costas para Deus, deixa até de vir no culto. Quer dizer, Jesus é o aniversariante e a pessoa não vem na casa do aniversariante para comemorar o aniversário de Jesus. Então, isso eu acho muito errado. E antigamente, 20 anos atrás, época de Natal, as pessoas enchiam a igreja, lotavam. Páscoa, o pessoal lotava as igrejas. Hoje em dia, as pessoas estão tão bem materialmente falando que ninguém mais passa a situação que passou anos atrás. As pessoas vivem até uma vida razoável. Então, é uma pena que, pela vida melhor que as pessoas têm, elas acabam se envolvendo mais com festa, comida e bebida e acabam esquecendo a parte mais importante, que é a parte espiritual. Deixam de lado. Quinta-feira eu fui em Blumenau, tinha poucas pessoas no culto lá, e do lado da nossa igreja tem uma igreja grande, lá não tinha nem culto. O pessoal suspendeu o culto. Então é uma loucura, as igrejas fecham, né? Então está assim hoje. Vão fechar porque o pessoal tem que ir para a festa, tem que reunir, fecham a igreja. Quem sabe tem um monte de igreja fechada? Rapaz, me dá uma agonia. Vão fazer o encerramento. O diabo deve ter feito o encerramento dele também, que até janeiro não vai matar mais ninguém de certo, né, irmão? Será que o capeta também fez a festa de encerramento e não vai mais matar ninguém até janeiro? O Satanás vai esperar a igreja abrir em janeiro para começar o trabalho, para iniciar a luta, ou o diabo não para? Né? Imagine, irmão, um hospital fechar no Natal. Você chegar lá com uma parada cardíaca e o médico, o doutor está na festa de Natal, está jantando com a família. Está lá um pessoal de plantão. Quem precisa pode ir no hospital que está lá. A igreja tem que ser assim, a igreja não pode parar as atividades. Né? Quando nós tivemos a Copa do Mundo no Japão, eu não assisti, mas quando a gente teve a Copa do Mundo no Japão, desculpa falar isso, sem querer ofender, mas aqui em Joinville a Assembleia de Deus mudou o horário da escola dominical por causa dos jogos da Copa. Já pensou? É um pastor muito cara de pau, desculpa os irmãos da Assembleia de Deus, mas tem que ser um pastor muito cara de pau, mudar o horário da escola dominical para os crentes ficar assistindo o Brasil jogar. A escola vão mudar o horário por causa do jogo do Brasil. Que tipo de igreja é essa, irmão, que muda um culto por causa do jogo do Brasil? Poxa vida, você acha que isso agrada a Deus, irmão? É uma coisa super errada que as igrejas estão fazendo, né? As igrejas, elas estão se moldando ao mundo, e isso é muito ruim. Irmão, a igreja tem que influenciar e não ser influenciada. Quem compreende, diga amém, Jesus. O pessoal do mundo que devia de imitar